Mulheres da Pan. Olá! Ei, gente, entrando no ar pelo rádio, pelo YouTube, pelo podcast Mulheres da Pan. Você pode nos assistir via imagens pelo youtube.com/Mulheres da Pan. Você pode nos ouvir no rádio. Não dá nem pra falar o dia da semana certinho, porque a gente tá com mais de um dia na semana e ainda estamos com boas prospecções. Final de ano, né? Você sabe que o Papai Noel passou aqui pelo estúdio da gente também. E vamos falar que tem via podcast. Onde tiver um aplicativo que ofereça os podcasts, você vai encontrar o Mulher da Pan pra você ouvir também. E hoje, um programa especial, não só porque é um momento nosso de confraternização, que é um programa de fim de ano, mas porque é um momento, se eu não me engano, é o único, né? Todas essas, nós, a formação do Mulheres da Pan no estúdio. Então vamos passando a câmera por esses rostos angelicais, mas que possuem corações ferozes. Renata Barreto, você tá linda, adorei seu cabelo assim. Obrigada. Tá bem, gata. Olá, meninas, muito bom estar com vocês aqui, sendo oprimida pela beleza dessas mulheres da Pan aqui. Tô muito feliz de todas vocês aqui. Ana Paula Henkel, gente, ganhamos presentes pagos em dólar aqui por Ana Paula. O presente vale 5 vezes mais, praticamente. Você, com todo o seu conteúdo e ainda a sua elegância aqui no programa. Que delícia você no estúdio, Ana. Estou muito feliz de estar aqui. Finalmente saímos do mundo virtual, porque às vezes eu vinha, a Ângela não estava aqui, a Ângela vinha, eu não estava. Só faltou a gente encher o copo de vinho. Oh, fica a dica, como é que chama? Cadê aquelas marcas? Gran Cru, Mistral, gente... Vamos dar um gabarito aqui, afinal de contas somos ladies. E falando em ladies, ela, que é uma Branca de Neve disfarçada, porque debaixo da roupa da Branca de Neve tem, não sei, meio lobo mau, meio lenhador também, né? Mariana Brito. Eu vou encarar isso como um elogio. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Muito bom estar com vocês hoje, todas no estúdio. Uma delícia. E ela, garota carioca, swing, sangue bom. Ela que é, poxa, uma pessoa que leva a palavra correta, o verbo que Jesus espalhou pelo mundo. Ela traz aqui também para Mulheres da Pan, sempre com um ponto de vista abençoado. Além de ser muito descolada, né? A última pessoa que você ia bater o olho e falar, meu Deus, isso é um poço de seriedade para passar coisa boa. Você acredita que ela é tão descolada? Você imagina que ela é modelo da Victoria's Secret. Mas sim, ela é aí a pessoa que tá inclusive, levando a palavra para todos nós. Já gastei ali, fiz uma consulta antes do programa começar. Deu certo, viu? Nossa. O meu problema é que eu tenho o dobro de peso de qualquer modelo da Victoria's Secret. Então, eu desisti bem no começo mesmo. Você sabe que quando a gente tá aqui num programa que tem a Renata, por exemplo, que é números, quando você fala dobro de peso, a gente fala que o salário é maior. Então, é salário peso 2, não é isso, Renata? Não o dobro de peso perguntou. é salário dobrado. Oi? É peso com dobro? Não salário entendi, dobrado. Não, salário dobrado sempre, o né? dobro do peso é o peso da importância. Não, se tá todo mundo aqui no estúdio, já tem adicional. Pode conferir aí na conta de vocês e vai ter adicional. Você que não precisa pedir autorização a ninguém, Tuts. Aquele famoso zero à direita no Natal é o que a gente quer pra gente e o que a gente deseja pra toda a nossa audiência. Já brincamos bastante, vamos entrar no primeiro tema, que vai render aqui, hein? Por isso que eu fiz essa apresentação da Ângela, que é dela que eu vou mais puxar coisa. É uma polêmica que rolou de um vídeo do Porta dos Fundos. O grupo de humor bárbaro, consagrado brasileiro, Grupo Porta dos Fundos, lançou nesse ano um especial de Natal que gerou muita polêmica. O bicho pegou nas redes sociais nos últimos dias. O canal de paródias é super conhecido pelo humor irônico. E essa não foi a primeira vez que o Porta dos Fundos fez um especial de Natal que incomodasse, sobretudo, as pessoas religiosas. Esse ano, o capítulo chamado A Primeira Tentação de Cristo, que está disponível no Netflix, mostra uma festa surpresa para o aniversário de Jesus em comemoração dos seus 30 anos. No entanto, a parte que mais chocou as pessoas foi o fato de Cristo ser representado como gay e levar o novo namorado para casa. A narrativa traz uma série de outras polêmicas envolvendo moral, envolvendo religião, algo característico das produções do Porta dos Fundos. Mas o que vocês acham sobre esse episódio? Qual é a linha que tem entre a liberdade de expressão e a fé alheia ou o gosto do próximo? Já vou... Puf, a abertura foi super tranquila. A não ser que você queira que faça a roda depois. Eu vou fazer a Greta. Eu gostaria de ouvir as pessoas da mesa também. Vou fazer em homenagem à Greta. A gente vai respeitar os mais jovens. E a gente vai começar... então vai, Tratorzão. Já mandou pra mim, né? Eu tô aqui olhando de lado aqui assim, a Lígia já tá assim. Não, beleza, vou falar. Pra mim, liberdade de expressão é por meio, não é metade. Então, acho que liberdade de expressão é pra qualquer coisa, inclusive isso vale pro humor. Você pode considerar o humor de mau gosto, pode considerar o humor ruim, pode considerar até que seja
é algo, sei lá, que eles não devessem ter feito, Ofensivo ofensivo. mesmo, né? Você pode considerar tudo isso. Mas isso não significa. Você pode, inclusive, boicotar, né? Isso é uma coisa que é super legítima. Igual aconteceu a questão da exposição do Santander, lembram? Então, Que assim, tinha um cara tava nu. que tava nu e aí uma que alguém criança ficou foi e com- tal. é. Desde que não seja uma coerção estatal, que vai lá o Estado falar assim, olha, você não pode fazer isso aqui, porque realmente essa liberdade de expressão, ela abrange tudo, inclusive falar besteira, inclusive ofender as pessoas, desde que não entre numa esfera criminal, né? Então isso já tem punição. Então, na minha opinião, eles têm direito de fazer o que eles quiserem, mas eu, como consumidora, acho irrelevante. Aliás, eu não gosto do Porta dos Fundos. Um ou outro vídeo antigo que eu gosto. Eu sou uma pessoa já difícil também de humor, muito difícil eu gostar de alguma coisa de humor. E assim, eu também... Ela é muito exigente, pessoal. Não, muito eu sou exigente. difícil. Às vezes as pessoas estão se matando de rir num negócio e Ah, eu eu tô tipo também. assim. Tipo, que merda, Qual é a sabe? graça? Tipo, que porcaria. E, além de tudo, eu acho que eu não sou uma pessoa muito evoluída, não sei muito separar também muitas coisas. Então, assim, eu não sou uma pessoa fã do Gregório do Vivier, acho ele um cara, assim, Idiota. deixa pra lá, né? Deixa pra lá o que eu acho. E aí eu acabo não curtindo muito a produção. Eu sei que tem um outro videozinho legal e tal, mas esse especificamente eu acho que exageram as pessoas que querem, sei lá, uma coerção de alguma maneira, porque isso ofendeu as pessoas, embora elas tenham total direito de fazer sei lá, um abaixo-assinado pra Netflix. Olha, a gente não gostou disso aqui, vou cancelar minha assinatura. Isso tudo é válido, é um direito das pessoas se manifestarem. E também acho que a produção deles é bem irrelevante, mas eles têm direito de fazer. O que você achou, Ana Paula? Você assistiu? Você chegou a assistir? Não vou perder o meu precioso Também não tempo. vi. Vale muito Isso, tempo, né? o tempo da É, muito não, eu precioso. acho que abrir um livro, estar com os amigos, com a família, acho que o tempo é muito melhor empregado dessa maneira. Eu vou concordar com a Renata, embora eu seja cristã e praticante e católica, apostólica, romana, acho um desaforo, né? Uma ofensa gratuita, né, ao cristianismo, mas eu acho que o Brasil precisa muito de um banho de primeira emenda americana, que é a total liberdade de expressão. A gente vê aí um certo caminho sendo contornado para cercear as redes sociais, para o que você fala, o que é discurso de ódio. O problema é quem é que define, quem é o juiz do discurso de ódio, do que é ofensivo, do que não é ofensivo. E eu acho que como cristã, nós cristãos, nós somos pecadores no nosso dia a dia. A gente comete pequenos atos falhos que vai contra algumas doutrinas, né, que o cristianismo prega. Então, ver uma turma dessa que não tem a menor conexão com o cristianismo é deixar para lá, porque eles não têm essa conexão. E eu acho que uma atitude dessa e um approach desse nível, desse mau gosto, para mim nada mais é do que uma coisa muito mal resolvida internamente, uma necessidade de chamar atenção e ofendendo uma religião. Eu sou a favor da liberdade de expressão, independentemente de quem ela ofenda, desde que essa liberdade de expressão, nos Estados Unidos, você tem total liberdade de expressão, mas você não pode entrar no cinema e sair gritando fogo, fogo, fogo. Tudo que causa algum possível dano físico, algum pânico, isso não é coberto pela primeira emenda. Mas, nesse sentido, acho que o próprio mercado ele dá o seu recado e já saiu em alguns sites americanos de notícia alguns artigos sobre esse episódio desses rapazes e todos eles... Jura? O que falou? Todos dando uma conotação do péssimo gosto e da total falta de necessidade de fazer isso, ainda mais com um agravante numa época tão sagrada para os cristãos, como é agora no Natal. Então, tipo, vocês acham de mau gosto, mas acho que deve poder fazer, cada um fazer tudo, porque essa liberdade de expressão seria como se fosse politicamente correto. Se a gente começar a cercear, o outro uma hora pega na gente. Porque não é obrigado a ver o quem problema quiser, é quem né? vai ser o juiz. O que é ofensivo para mim, pode não ser ofensivo para Exato. Renata. Então, a gente
gente é uma porta muito perigosa que a gente abre do que pode, do que não pode, porque mais pra frente os juízes que vão escolher o que pode e o que não pode, aí é que tá o perigo. E só para completar esse negócio, essa questão muito rapidamente, esse pessoal do Porta dos Fundos, em maioria, são de esquerda. E é o mesmo pessoal que reclama de piada de gordo, piada de gay, piada de não sei o quê, piada, porque não pode fazer stand-up comedy, fazer isso, não pode fazer isso. Quer dizer, então eles tentam o tempo todo cercear a liberdade de expressão de muitos humoristas. E agora eles querem ser tratados da mesma forma. Só que como nós somos muito mais elevados do que eles, nós vamos os tratar da mesma forma, desde que eles assumam que estão sendo hipócritas, né? Você sabe que depois, como isso entrou na nossa pauta, eu fui assistir. E só não pude assistir inteiro por falta de tempo, porque eu queria ver inteiro pra gente ter ainda mais coisa aqui pra falar. Porque não era grande, eu achei na hora que eu fui ver que era tipo um seriado, mas não, é tipo um filminho, um episódio. E você, a Renata, não tem... você é ateia. Sou agnóstica. Agnóstica. É. A Ana Paula, católica, apostólica e romana. No pedaço que eu vi, eu não consegui prestar atenção em tudo, que eu tava fazendo mais uma coisa ao mesmo tempo. Mas tinha uma cena lá que tava o que deve ser Já, porque tava lá um negão cheio de dread e fumando lá o cigarrinho do capeta desgraçadamente. Tava um que fazia, que era o Buda. Tinha um que deve ser, se é Krishna, não sei, um azul com 4 braços. E tipo, detonando. Teve umas horas onde que eu vi ali que eu dei uma risada desse negócio do azul de 4 braços, mas não tinha nem vindo no âmbito da religião. Eu fiquei pensando se não, isso aqui faz parte até de uma estratégia de tudo que a gente fala, do negócio do lacração, porque nos pedaços em que eu vi, foi totalmente desconexo da religião em si. É como se tivesse falado, vamos colocar isso aí para ter views, não sei como se é o patrocínio. A polêmica, como né? é que foi pela polêmica, porque a história não... Você o tempo inteiro em que eu vi, não fez a conotação de Jesus, do não sei o quê. Parecia uns humoristas fantasiados lá, fazendo umas bobajadas danadas. Você concorda com a opinião delas? O que você sente? Você chegou a assistir? Te incomodou em alguma coisa? Então, eu não desejo palmas pra vocês, eu desejo o Tocantins inteiro, que é isso que vocês merecem. Mas então, eu não vi e não verei, porque eu tenho muita coisa importante na minha vida pra fazer, eu tenho um prato pra lavar, eu tenho conta pra pagar, eu tenho um trabalho pra fazer, então isso não importa pra mim. E não é nem por nada, assim, não é nem porque, é uma pessoa... Mas é simplesmente porque realmente é o tipo de humor que não me apetece. Assim, a Renata falou, eu até brinquei que a série é exigente, mas eu até sou mesmo. Pra mim a coisa tem que ser engraçada, mas engraçada com inteligência. Você precisa ofender um grupo religioso, você precisa ofender os outros pra ser engraçado. Pra mim isso já não faz sentido, entendeu? Você assistiu o Roda Viva da semana passada, com os Não. 3 lá, do Karnal, do Cortella e do Pondé? Algum de vocês viu? Não. Teve uma hora, eu adoro algumas coisas de cada um deles, gosto mais do Karnal, historiadorzão. Aí teve mais uma hora que o Cortella foi falar um negócio de faculdade, que me pareceu muito esse negócio que você falou. Mas resumindo, é o que ele fala, falando que eles ensinam muito isso no colégio ou na faculdade, porque é onde tem mais bullying, as pessoas estão meio que formando um caráter ainda. Que o cara, se tá rindo dele, ele fala, se você tá rindo de mim, não é legal, ri comigo. Rir comigo é engraçado, rir de mim é sacanagem, né? A gente até falou disso ali fora, que vira esse sentido. Mesmo vocês não tendo visto, já não foi legal. Então, vocês acham, já incomodou mesmo sem ver? Eu acho que é ruim, assim, a qualidade é uma porcaria. Eu tiro isso não por esse vídeo porque eu não vi, mas por todos os outros que o Porta dos Fundos vem fazendo há muito tempo. Acho que lá no começo eles tinham os vídeos que eram mais engraçados, que eram legais e tal. Tinha mesmo. Mas assim, hoje em dia eles se perderam e entrou naquela... Saiu muita gente também, Entrou né? naquela fissura da lacração. Então agora eles querem lacrar. Eles Vocês acham querem que foi fazer... isso, então? Com certeza. Eu Por que eles não fazem um vídeo zoando Maomé? Por que eles não fazem um vídeo, sabe? Então, assim, por que tem que ser... tem que pegar o cristianismo e colocar de forma debochada e fazer... Não faz sentido pra mim. Eu acho ruim. E é como eu falei, assim, falei nas minhas redes sociais e reforço aqui pro ouvinte e pra todo mundo que tá assistindo também a gente, que a forma mais saudável de você... mostrar sua indignação com relação a esse tipo de coisa, de humor, é você boicotar mesmo. Eu não vi, eu não vou ver, eu não consumo. Né? Se pra mim aquilo não me agrada, eu não vou consumir, eu não vou ficar falando em rede social sobre isso. Esse é o melhor jeito, não é? Eu De não ser me contra. interessa. É poder ter, tem Exato. cada um ver o que quiser. Mas só pegando o gancho do que vocês falaram, é uma coisa que eu concordo 500%, não é nem 100%. Eu também sou 100% a favor da liberdade de expressão em qualquer caso, assim. Não tem meia liberdade de expressão, não tem... se eu posso falar isso, então não posso falar aquilo. Não, você pode falar o que você quiser, entendeu? Então, eu acho que eles têm sim o direito de fazer esse tipo de conteúdo.
é legítimo que eles façam, da mesma forma que é legítimo que as pessoas condenem, que as pessoas não gostem, que as pessoas se sintam ofendidas, que as pessoas critiquem. Então, acho que esse é o ponto, né? Mas é um humor que, pra mim, não é interessante. Eu não vejo, eu tenho coisa mais legal pra ver. Tem tanto filme bacana, tanta série, tanto livro pra ler. Eu não vou ficar perdendo meu tempo vendo Porta dos Fundos, né? Ainda mais... Você quer a porta da frente, a porta de entrada, né, Mariana Brito? A porta dos fundos, pelo amor de Deus. Ângela, você foi uma estudante, hoje em dia é professora, na arte de espalhar a palavra, de entender tudo da Bíblia. Você fez lá mais do que o seminário. Eu tô tendo falando de maneira abrangente para não usar nenhum termo técnico errado, só para não, que seria uma bobagem. Enfim, você entende ali do que fala. Para você, pegou ainda mais do que simplesmente ser um humor inadequado ou não do gosto do seu favorito? Eu acho que tem tipos de crente, tipos de cristão. Tem um que tem realidade no espírito e olha para essa situação de maneira diferente. Muita gente me mandou no direct, assim como outras polêmicas religiosas, o pessoal sempre me manda esperando eu me posicionar. E eu não me posiciono porque eu sei que tem gente que não tem profundidade, relacionamento mesmo, para entender que Jesus, olhando para uma coisa dessa, ele olha com compaixão. É como quando ele foi pregado na cruz e ele falou, Senhor, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é exatamente isso. Quando me mandaram, eu confesso que a minha carne falou, mano, eu queria ser uma mosquinha no dia do juízo final para saber qual é a dessa parada, como é que ia ser isso. E aí, mas de verdade, no meu espírito, eu senti uma compaixão tão grande. Eu falei, esse pessoal não sabe o que está fazendo. Perdoem-nos, eles não sabem o que fazem total. Sabem, porque uma coisa é você não acreditar em Deus, outra coisa é isso mudar o fato dele existir. Então, se eles não creem, problema deles. E eu não aguentaria ver cristão com realidade, que frequenta a igreja, fazendo algo do tipo. Pessoal do mundo, eu espero de tudo. Até porque o crente que lê a Bíblia, ele entende que isso já está avisado. Tem no capítulo 3 de 2 Timóteo, fala exatamente como seriam. Vou ler para você. Vê se você vê alguma semelhança com a atualidade. Ele fala o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanando o santo, foi o que eles fizeram. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, assim, já está avisado. Eu não vou me... Nossa, faltou estar escrito. Falou que era 2019 já? Mas são é o prenúncio dos últimos dias. Então, quando eu pensei, eu falei, cara, essa galera não está entendendo o juízo que eles estão trazendo sobre a própria cabeça. E outra, vai haver o dia que todo mundo vai encontrar com Deus. Não tem como fugir disso. Ele é o criador de todas as coisas. E todo dom foi dado pelo Pai das dádivas. Então, eles ainda vão ter que prestar conta do que eles fizeram com o dom que Deus deu para eles. Eles não fazem ideia do que é. Então, assim, eu acho que o problema disso entrou porque o país que a gente vive, 80% é cristão. Sim. Então, abalou de uma maneira porque é o símbolo máximo do cristianismo, é Jesus. A ressurreição, a promessa da vida eterna. E essas pessoas estão simplesmente jogando de lado. Então, realmente, assim, eu ver isso, eu falo, mano, misericórdia. Eu fui orar por eles. Eu falei, Senhor, abre os olhos deles, para eles enxergarem o que eles estão fazendo com a própria vida. Porque não tem para onde correr. Ou você vai para a eternidade com Jesus, ou você vai para o inferno. E eles estão escolhendo ir para o inferno. Cada um vai prestar conta do que faz. E acho que o problema foi esse, porque existe no Código Penal, o artigo 208, ele fala sobre isso. É crime de, acho que é vilipêndio. Mas não cabe o vilipêndio nesse caso. O que é isso, gente? Ensina, você vilipêndio? Como é que é? Tipo, por exemplo, quando você... Pelo que eu sei, tá? Porque eu não sou advogada, mas pelo que eu sei... nós estamos... quando você faz algum tipo de intervenção, por exemplo, numa igreja, você vilipendia uma imagem santa que você retira, por exemplo, de uma igreja, ou você vai num culto evangélico lá e você quebra alguma coisa ali que é importante para eles. Isso não vai caracterizar. Quando você, por exemplo, você tem sei lá, um centro de umbanda, alguma coisa, e aí você Alguém taca fogo, outro chuta então santo, isso é vilipendiar a instituição religiosa. Mas isso não entra divino, como discriminação religiosa, sei lá? Acho que discriminação não, porque eles não chegaram de fato a alguém. Não, ia misturar que muita não. coisa. Fato, o negócio é igual. Mas Na hora que eu entrei pra falar, tinham todos os santos ali. Na hora que a gente fala de humor, no encontro que eu tive com diretores de TV que tava contando um negócio pra vocês, um foi criador até do Pânico na TV.
E aí a gente batendo papo e comentando sobre as coisas, eu comecei a lembrar de umas coisas muito doidas que o Pânico na TV fazia e querendo saber o que tinha sido ideia dele ou não. Eu falei, mas como é que era pra vocês? Porque eu fiquei lembrando da gente, como é que era pra gente assistir. Falei, como é que era pra vocês na hora de fazer, ou de limite, o que tinha de advogado e disso? Ele falava, todas as vezes que teve alguma coisa, ou se vinha algum processo, alguém conversar, a resposta era, é humor. Isto é humor, não é uma coisa pra ser levada ao pé da letra, nem pra ser julgada, nem nada. Eu até concordo muito, como isso aqui é um papo e cada um dando as nossas opiniões, porque me lembra da hora que a gente fala do livre-arbítrio e de depois isso não voltar contra a gente. Mas onde que vira um limite nisso aí? Onde que tem para ter um limite? Exato. Esse é o problema. Fazer com a parte... Porque, por exemplo, é muito doido. Essa turma que fez esse... O limite seria o bom senso que ninguém tem. O limite, eu acho que o limite é diferente. Porque, por exemplo, essa turma que fez esse vídeo de péssimo gosto para os cristãos, é a mesma turma que criticou durante uma semana inteira o último ou penúltimo episódio daquele desenho South Park com os transgêneros. Que quem assiste South Park... Sou muito fã de South Park, porque eles zoam todo mundo. Eles zoam todo mundo. Trans, gay, judeu, cristão. Então, isso que eu fiquei pensando. Se tivesse feito contra trans, se tivesse feito de negros, de gays, de tudo, aí não ia comer. Aí virou da religião e quer fingir que quem é religioso é idiota. Mas essa mesma turma que está rindo desse episódio condenou durante uma semana inteira o episódio do South Park, que era, para quem não assistiu... Conta. É uma sátira aos transexuais no esporte feminino, né? Que a gente já discutiu aqui em outro programa. Homens Nem biológicos, vi, mas essa eu já gostei. E que era um cara enorme, barbado, fortíssimo, disputando com as meninas ali. E ele falando, porque eu me sinto mulher e tal, não sei o quê. Lógico que tudo do South Park é exagerado. E eles fazem isso com todos os grupos. Eles não colocam um grupo como alvo e vão Eles não discriminam ninguém, eles ofendem todo mundo. Zoeira com todo mundo. Agora, essa turma que fez esse vídeo dos cristãos, a turma criticou esse episódio, mas sabe, fazia uma sátira com os trans no esporte. Esse é o problema, entendeu? O limite, eu acho que é isso. Se não pode com um, não pode com ninguém. Porque por muito tempo o crente parece ser bobo. É aquele que Deus é meu juiz e eu não vou fazer nada não, mano. Porque se existe direito para um, o direito é para todo mundo. Então você tem que realmente, se o caso é boicotar, vamos boicotar. Eu fui a primeira a colocar. E eu não vi, eu não me ofendi pessoalmente, porque realmente Deus não precisa de advogado, Deus não precisa... Ele é o advogado, ele é o juiz, é ele que sentencia tudo. Então é com ele. Agora, imagina, se eu tenho meu irmão mais velho, eu tenho meu pai. Se alguém ofende meu pai e meu irmão, eu não vou me ofender? Eu não vou ficar chateada? Jesus é meu irmão mais velho. Ele foi o unigênito que se tornou primogênito. Deus é o pai, velho. Se falar mal do meu pai, é óbvio que eu vou me ofender. Eu vou ficar machucada. E só que é o que eu falei. Você tem que ter uma realidade de olhar para essas pessoas com compaixão, porque foi o que Jesus fez com todo mundo. E você está sendo amorosa para se explicar. Para você que está nos assistindo vir mais, ou quem estiver ouvindo na rádio, tem um exercício simples que a gente pode fazer, que é pensar no que a gente gosta, no que a gente acredita e no que para a gente tem valor. E imaginar o outro atacando isso. Que é aí que a gente tenta, mais ou menos, mesmo sem conseguir, ao pé da letra, calçar o sapato do outro. Porque é muito mais fácil julgar sem ter se colocado no lugar imaginado. Nos breves momentos em que eu assisti, ou seja, valeu a pena ter assistido para ter coisas aqui para contar para vocês. Fora ter visto isso, que estava debochando demais, outras coisas de religião, na parte que entrou onde Cristo era gay e o cara que estava fazendo o namorado de Jé, que era o Jesus, é o Porchat, que é um dos comediantes que eu mais amo no mundo. Nossa, eu acho me irritou. Chatérrimo. Você vê, eu normal. Acho eu tipo, apaixonada, eu não amo. suporto. Mas eu me acho irritou muito ruim. a parte da cena dele fazer. Não sei, não gostou. É porque aí vira o de gosto pessoal, onde a gente pode detonar tudo, mas a gente pede o punch do que a gente tá falando de ter o, tipo, pode fazer isso ou não pode? Até onde que vão poder cutucar os buracos? Assim, por exemplo, eu não consigo enxergar da maneira como a Ângela enxerga, porque eu não tenho a religião dela, né? Então, ela enxerga de uma maneira, para ela tem uma maneira como ela se posiciona, etc. Eu, por mais que eu não me enxergue da mesma forma que ela, eu consigo entender o porquê que ela se ofendeu, porque tem uma lógica aí no Obviamente, negócio. Mas isso não está acima da liberdade de expressão, na minha opinião. Então, eu não posso julgar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um filme, por mais de mau gosto que ele seja, por mais idiota que seja, eu também não vou assistir. Primeiro, porque eu não gosto do Gregório do Vivier. Segundo, porque eu não gosto do Porchat. Segundo, porque eu acho o Porta dos Fundos péssimo, ultimamente. No começo, como a Mari disse. Então, assim, pra mim... E, assim, falar sobre isso até... Isso a gente tá mais alinhado até. É uma coisa pra mim tão...
Sabe assim, tipo assim, eu vou ficar aqui na minha rede social falando que absurdo que fizeram. Imagina, tem mais o que com fazer. não sei o que, sabe? Tipo, isso dá mais ainda audiência para eles, né? Mas eu acho que a questão principal da nossa discussão aqui é a questão da liberdade de expressão. Então, desde que a gente não interfira na liberdade de outra pessoa, não cometa um crime, por exemplo, o vilipêndio mesmo é um crime de fato, porque daí você está falando de algo que leva em consideração preconceito com a religião, ódio, agressividade, uma agressão, uma violência, sei lá, eu não posso vir e dar o tapa na cara de alguém sem ter consequências. Se não está envolvido esse tipo de coisa, a liberdade de expressão ela tem que ser soberana, na minha opinião. Não, e o que é mais legal dessa coisa da liberdade de expressão é que, por termos liberdade de expressão, é que todo mundo pode falar. E no meio desse todo mundo, tem um monte de gente idiota que fala o que quer e todo mundo fala, olha lá que idiota. Então, assim, é até uma oportunidade pra gente ver o que é que as pessoas pensam, até onde elas podem ir, né? Por exemplo, alguém que me chama de nazista porque eu tenho uma posição política diferente. Eu não tô nem aí, eu sei que eu não sou nazista, mas isso mostra quem aquela pessoa é. Então, assim, também tem esse lado da liberdade de expressão que é interessante. É a gente ver na prática quem são aquelas pessoas, o que é que tem na cabecinha delas, e a gente poder falar, que idiota. E eu Nossa, acho olha que interessante também em relação ao nazista. Aqui no Brasil nós temos uma lei, né? Você não pode ofender ninguém de nazista e você pode ser processado, enfim. Eu mesma já fiz 2 acordos na justiça de pessoas que me chamaram de nazista nas redes sociais e o negócio foi retuitado por contas verificadas, enfim. Nos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, uma liberdade de expressão, você pode chamar qualquer pessoa de nazista. E você fala, e você é fascista. E eu vejo muito mais esse tipo de agressão verbal aqui no Brasil, onde tem uma lei... Onde proíbe do que lá onde se pode. Lá onde não tem. Olha só. E o que você acha que é o que faz com que isso aconteça aqui, onde é proibido e até é proibido com punição de leis, embasada na lei, e lá onde é permitido, não Porque aqui se a lei vem não à se tona. cumpre, né? E lá se cumpre. Acho que é isso. Eu acho que lá também existe acho que um interesse mais aprofundado, um interesse histórico de onde as palavras vêm. Eu acho que é uma nação que tem muitos judeus. Então, você chamar alguém de nazista aleatoriamente, você não está ofendendo aquela pessoa, você está ofendendo o povo judeu milhões de judeus que estão ali, que fugiram, né, que tiveram todo aquele compasso histórico. Você está ofendendo aquelas pessoas. Então, o contexto de uma ofensa, assim, nazismo, as pessoas calculam muito isso. Por isso que eu vejo lá a própria sociedade se autorregulando em relação a isso e então, não uma lei. Na moral da história aqui para o Mulheres da PAN, esse caso da polêmica girando em torno do Porta dos Fundos seria, independente do mau gosto, o nosso boicote é não gosta, não assista, a gente é a favor da liberdade de expressão? Deixa ser otário. Deixa falar o que quer. E a resposta... Porque assim, a liberdade de expressão também consiste em a gente ter a nossa, né? Então, na mesma forma que eles têm o direito de fazer o que eles querem, eles têm o direito de falar também o que a gente quiser. Eu acho que tem muito crente em cima do muro. E o muro tem dono. Isso eu falo sempre pra minha família. Sempre que vem alguma coisa religiosa, que conversa e fala, eu falo, olha só, o muro tem dono. Você tá em cima do muro? O muro não é o céu. O muro não é a eternidade. O muro não é celestial. Então, eu acho que eles se sentiram nessa ofensa de querer defender realmente o que eles acreditam, é o embasamento da vida deles. Porque pensa comigo, eu, Ângela, larguei minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vou viver a partir daquilo que eu creio, a partir das promessas. Aí vem alguém e ofende tudo que me prometeu. A pessoa que me prometeu todas as coisas. Porque minha cabeça já não está mais no mundo daqui, minha cabeça está para onde eu vou. Eu quero conquistar tesouro no céu, eu quero conquistar uma posição para reinar com Cristo. Aí ele vem e ofende a Cristo. As pessoas... Eu acho essa questão de liberdade de expressão tão feia aqui no Brasil, porque, assim, superficialmente falando, eu posso me expressar. Eu te acho feia, eu não posso te chamar de feia, porque senão é bullying, senão é sei lá o quê, eu tenho que guardar. Mas como é falar da fé de 80% da população e ficar ileso, assim? É o que ela falou, não pode Maomé, não pode ninguém. Nesta semana de encerramento de ano, onde já estamos aqui todas ho, 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 já ganhamos gift from LA de Ana Paula, já recebemos bênçãos natalinas do Nascimento de Cristo de Ângela Souza, já feriram meus heróis aqui, ó. Renata Barreto. Mas agora vamos entrar em outro assunto. Ai, gente, tá vendo? Deus fala certo por linhas. Falamos de herói,
Tem gente que tá querendo virar herói aí, ó. Vamos falar da Greta? Greta Thunberg é eleita a personalidade do ano. Eu queria saber as datas de cor, porque ela foi eleita personalidade do ano numa revista que chama Time. Só pra não esquecer, o Hitler foi, falamos de nazista, e 2 vezes ele ganhou essa personalidade do ano. Aí teve também, o Hitler foi uma e Stalin 2. Tem um... É uma galera da pesada, tá? Ela é até novinha, não sabia que podia. Ela já passou dos 18? Tem 16. Ou 16. Pode, menor de idade? A revista norte-americana Time elegeu a ativista ambiental Greta Thunberg como a personalidade do ano. A menina de 16 anos se tornou a pessoa mais jovem a ganhar a premiação. O período justificou a vitória de Greta, pontuando sua pouca idade e a forma com que ela engajou milhares de pessoas para se mobilizarem quanto à questão ambiental. A ativista começou a se destacar quando começou os protestos, sozinha, em frente a um parlamento sueco, exigindo mudanças das condutas ambientais. Faltou na escola, sentou lá na porta, pegou um cartaz, estava lá escrito: faltei na aula por motivos de clima. Esse era o negócio. E isso tem mais tempo, né? Porque ela tá com 16 agora. Tô imaginando é porque eu tô querendo saber, entender se a ideia veio dela, entendeu? A ativista, ela fez esse protesto sozinha em frente ao parlamento sueco, exigindo mudanças nas condutas ambientais. Desde então, isso repercutiu de uma maneira internet bizarra, gigantesca, e a forma com que ela propõe as novas condutas por parte das autoridades ganhou cada vez mais destaque. Recentemente, ela até trocou farpas com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que chamou a Greta de pirralha. Eu gostei. Não, porque foi engraçado. Pirralha. Que sabe pirralha, gente? Como é que chama a menina lá, cara? Pirralha? Adjetivo que ela passou a usar em sua biografia no Twitter. Sério? Mas gringo fala pirralha? Vamos ter uma explicaram pra ela, né? Inglês é brat. Pô, Gretinha, cobra royalties, bolso. Como vocês, eu quero saber como vocês enxergam a nomeação da Greta, o que vocês acham dela ser considerada a personalidade do ano? E para o nosso ouvinte, no comecinho, quando eu lembrei essa história da Time e quando a gente falou da idade e tentando contar para vocês qual foi esse primeiro protesto, é porque a gente cria, todo mundo pensa e cria suas próprias ideias sozinho. Porque na hora que falar revista Time, nós estamos falando o Brasil inteiro, né? Que é Jovem Pan massa. Então é muito chique, né? Uma revista internacional, menina na capa, isso aí deve ser muito legal. Então a gente já conta para vocês um bando de gente sujíssima, imunda, que já passou por ali. E que quando vocês têm me ensinado muito, prestando um serviço aqui na política da PAN, de mostrar muitas vezes a entrelinha da política, que não vira, sabe assim, o que de repente para a grande massa da população, a grande maioria das pessoas, é uma menina maravilhosa que está ajudando para falar do clima, de um monte de coisa que a gente sabe que tem erradas. Na verdade, ela está funcionando como uma peça de uma situação política coletiva, sendo manobrada e para que a gente não faça papel de tonto, tá? Então vamos ouvir isso bem com o coração aberto, que acho que isso aqui é uma pauta pra gente tirar dúvidas e disso desmembrar ainda muita coisa no programa. Vamos, Trator, tô de olho em você. Você quer eu primeiro de novo? Quero. Deixa o pessoal falar Atropela, primeiro. que depois eu dou Já te amei. Você Tá tá bom, de então rosa vamos lá, hoje? tô de rosa. Só pra enganar, tá? Fofa, tô fofa hoje. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive numa época de carência de ídolos, assim, extrema. Então, as pessoas veem uma pessoa qualquer, ela fala um discurso bonitinho, que tem a ver com alguma coisa bonitinha, as pessoas falam, nossa, que pessoa incrível, que maravilhoso, etc. E não analisam todo o resto que está por trás, que é o que você falou agora. Então, assim, a Greta, eu acho que ela tem ainda um agravante, que não sei se todo mundo sabe, mas ela tem síndrome de Asperger, não sei se é assim que fala. Asperger. É Asperger ou Asperger? Asperger. Eu vejo pessoa falar que é do espectro autista. Então, assim, já é uma pessoa, uma menina que tem as emoções mais afloradas. Ela, por exemplo, se ela tem alguma coisa deixa ela muito irritada, é uma coisa que realmente mexe muito com ela. E eu acabei tendo alguns relatos de mães que têm filhos desse jeito para entender um pouquinho mais como eles pensam. Então, na minha opinião, ela está sendo utilizada pelos pais. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Colocaram ela lá na ONU para falar o discurso que ela falou lá, o How Dare You, né? Que ficou famoso em todo lugar, que é como ousa, né? Roubaram meus sonhos. Imagina, ela tem 16 anos, ela mora na Suécia, que é o IDH 7º maior do mundo. Vou trazer ela pro Morro do Alemão. Ela é rica. Ela não tem a menor ideia do que é uma pobreza de verdade. E dizem sempre isso, eu acho muito, muito digno e muito correto dentro dessa pauta, que geralmente esse desejo das pessoas de fazer o bem para todo mundo de uma maneira global, assim, é de interferir na vida das pessoas, de controlar as pessoas. Então, na minha opinião, existem pessoas, organizações, etc., com uma vontade imensa de interferir
nas negociações, na vida das pessoas de maneira global. Isso se chama globalismo. E elas estão fazendo isso justamente porque têm vontade de controlar. Então, eu dou um exemplo. A Greta fez uma petição, não sei se é uma petição, qual tipo de documento, na ONU, na parte de clima, dizendo que ela gostaria que 5 países fizessem um acordo para reduzir a emissão de carbono, entre eles o Brasil. Só que a emissão de carbono tem tudo a ver com combustível fóssil. E os países pobres, como o caso da Argentina, da Turquia, do Brasil, etc., são países que têm uma população extremamente pobre, que se isso acontece, esse tipo de combustível ele vai ficar muito caro. E essas pessoas vão ter uma qualidade de vida ainda mais reduzida. Então, ela está falando de melhorar o clima, e isso também tem... Eu não sou uma especialista disso, nem me aventuro a falar sobre clima, porque eu acho uma coisa muito... sei lá, uma coisa que eu não tenho domínio, né? Então, não sei se realmente está acontecendo o clima, aquecimento global, eu não sei nada disso, mas existem pessoas que dizem que não é assim tão ruim quanto muitas pessoas dizem. Tem, como diz isso, tem polêmicas, né? Controverso. E ela quer que a ONU interfira de uma maneira pontual, que é uma política globalista em países específicos, quer dizer, sai da alçada dos políticos brasileiros, da população brasileira, da população da Argentina, para a redução da emissão de carbono, que vai prejudicar os mais pobres. Então, eles roubaram os meus sonhos, vocês estão... Como que vocês ousam fazer isso comigo? Pô, ela anda de primeira classe, mente, né, que não andou de primeira classe. Tudo isso para colocar uma imagem lá e estampar a capa da Time. Que ela é uma influenciadora, eu não tenho dúvida. Mas ela é uma influenciadora por quê? Será que é por um bom motivo? Ou por um mau motivo? Na minha opinião, por um mau motivo. As pessoas estão carentes de ídolos. Eu ia te pedir, Mariana, para você começar falando pela história da primeira classe. Qual que é? Não, porque quando você explica isso, tem muita gente que pode nunca ter ouvido falar disso. Lembrando assim do nosso ouvinte. Então nós contamos aqui quem era a Greta. O que é a menina, ela surgiu isso. No nosso grupo, quando a gente estava escolhendo isso como pauta, a Marinda veio com esse adendo lá, que era de alguém que desmascarou que ela tinha falado. Foi a própria empresa de ônibus, né? Ela tá de trem, desculpa. Ela viajou lá e postou uma foto como se estivesse passando o maior perrengue. Mas ela estava viajando de classe A, ela foi lá só para tirar a foto, postou em rede social, falou que estava passando perrengue, e depois a própria empresa de trem foi lá e falou, não, mas ela estava viajando na classe executiva. Com todos os assessores, Com todos os assessores, o pessoal aqui reverenciando ela. Então, assim, como é que pode? Desmascarando uma mentira. Ela né? Ela é ativista do Twitter? Ela sobre isso, ela não falou nada? Não sei. Eu não acompanho, não. Não, acho que quem se pronunciou foi, acho que família, mas falando que ela estava, na verdade, viajando ali e surgiu um lugar na primeira classe para ela poder, aí sim ela foi para lá. Ela reclamou, na realidade, que se não me engano, que estava crowded, né? Até como falei, estava lotado o trem, aí tipo assim, nossa, essas companhias e não sei o quê, mas no fim das contas ela foi super bem atendida. É o famoso perrengue chique, né? Perrengue chique. Mas então, eu acho o seguinte, se a gente tem um adolescente de 16 anos dando lições pro mundo, tem alguma coisa errada aí. Essa é a primeira coisa, né? Porque assim, pelo amor de Deus, onde fica a experiência dos mais velhos, onde fica a história, onde ficam as pessoas especialistas que estudam, que se debruçam sobre os assuntos e que podem falar com isso com mais... enfim, embasamento com mais fundamento, né? Não, só dão importância para Greta, uma pirralha, porque é isso que ela é, uma pirralha de 16 anos. Nada contra ela, não conheço, faço a menor ideia de quem seja. E que com certeza tem gente de 16 anos que tem ideias brilhantes, são maravilhosas, mas a janela de vida, experiência e tempo até para ler, para tudo, claro que faz diferença absurda. Exatamente. E o que é interessante de a gente observar com relação a essa escolha dela ter sido personalidade do ano pela revista Time, é que a escolha para ser personalidade não vem de mérito, vem de influência, né? Assim, não escolhem as pessoas pelo mérito, assim, ela fez uma coisa brilhante e aí ela vai ser escolhida. Não, é pela influência, é o quanto que ela influencia. Mas é óbvio que ela seria escolhida, né? A imprensa o tempo inteiro enchendo o saco com essa menina, botando a menina no jornal do Globo Rural. Não, ainda mais depois do ranço da Amazônia. Hoje, Video Show, a menina tá estampando todos depois os disso noticiários. Que ela cresceu pra caramba, um incêndio na Amazônia. Pois então assim, é óbvio que ela ia ganhar como personalidade do ano. Isso não significa que seja bom, né? Isso não significa que seja bom. Como a gente ainda falou os lembrou exemplos ali, né? Os exemplos que já foram da capa. Ô, então, Ana, dá uma palavra pra gente sobre isso, como brasileira, que sabe essa realidade do que nós estamos falando aqui, e como americana, para falar pra gente como isso repercutiu nos States.
Bom, quando eu escrevi um artigo longo na revista Cruzoé sobre isso, e eu Parabéns. Fiz uma pesquisa... Inclusive, a Cruzoé tá munida de só gente craque, né, escrevendo. Obrigada. Então, eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada, eu também não sou nenhuma expert, mas eu tive que fazer algumas pesquisas bem direcionadas para poder escrever esse artigo. E eu fiquei, assim, bem chocada como... a própria comunidade científica ambientalista não tem uma conclusão do que realmente está causando o aquecimento climático, né? O aquecimento global. E o problema, isso eu digo aos nossos ouvintes e espectadores, vão ali no Google, no YouTube, que existem vídeos já dos próprios cientistas ambientais dizendo que essa pauta ela foi sequestrada por cientistas fora do âmbito ambiental e que fizeram questão de causar essa histeria toda exatamente para embasar pautas ideológicas e pautas políticas. Porque a gente pode perceber, e isso também eu achei fazendo a minha pesquisa para esse artigo, que nada do que realmente causa danos severos à Terra é tocado pela Greta ou pela turma da Greta. Até esse nome do meu artigo é A Falta de Garbo da Turma da Greta. Adorei, entenderam, gente? Da Greta Garbo, Greta... Então, assim, por exemplo, a França hoje é o país campeão em dejetos plásticos nos oceanos. E os oceanos é que são os pulmões da Terra, né? Não tocam nesse assunto. Mas e é mentira, porque sinal não existe esse negócio de pulmão. O pulmão da Terra são as algas marinhas. Exatamente. E aí a Anitta vem dizer... Exatamente. Não, Macron falando. O Macron preocupado aqui, Macron. Não, e o que ele falou na época, só fazer um adendo, o que ele falou na época, a nossa floresta está... Nossa está pegando então, fogo. Vamos falar o seguinte, as nossas favelas, Macron, nossa favela tá pegando fogo também, entendeu? Com esgoto, com gato, com a galera passando fome. O nosso quintal. Vem pra cá, então, resolver o pepino, cara. Pautas, por exemplo, assim, que eu, né, dentro dessa pesquisa que eu fiz, estão sendo empurradas para debaixo do tapete. A energia limpa, a energia eólica, os windmills, né, no Brasil. Gente, eles estão matando 500 mil pássaros por ano nos Estados Unidos. As hélices da energia limpa eólica. 500 mil pássaros, algumas espécies já em perigos de extinção. E sobre os combustíveis fósseis, nos últimos 25 anos, os combustíveis fósseis tiraram mais de 1 bilhão de pessoas da pobreza. Aquilo que a Renata estava falando. Então, esse tipo de debate saudável, existe mesmo uma mudança climática? O que é, o que causa, o que não causa? As placas, por exemplo, da energia solar, elas não são recicláveis. São compostas de metais pesados, que não são recicláveis. Ana, isso tudo passa longe da Greta e da turma dela. Nada disso que você está falando importa, tá? O que importa são os canudos de plástico, entendeu? É verdade. Esse é o problema da humanidade, os canudos de plástico. Nossa, na minha lua de mel eu vi tanto canudo de plástico, eu ostentei. Desculpa aí. Nossa Senhora. Ostentei canudo de plástico. Eu olhei lá e usar falei, aquele aqui tem canudo de canudo, vou papel. aproveitar aqui de papel, dá nervoso na boca, uma coisa nojenta, muda gosto. Desfazendo. Olha, não pode, e desculpa. aquilo que a Mari falou, rapidamente, para passar para a Ângela, hoje o que mais a gente vê assim na grande imprensa é jovens têm a solução para o meio ambiente, jovens de 16 anos têm uma geração que não sabe se quer ser menina, se quer ser menino, se come carne, se não come carne. Vamos falar um negócio que eu não sabia, que vocês vão saber mais do que eu disso aí. Meu trabalho aqui na rádio e trabalho na televisão. Minha função é apresentadora. Então, desde quando eu mexo em equipamento e faço outras coisas, nunca tinha acontecido isso. Tava conversando com a minha cunhada e ela trabalha num banco. E aí, até nos e-mails, ela contando que ela ficou desesperada, que ela chamou e falou, não quero nem saber, no meu departamento não vai ser assim, pronto, acabou. Que não pode escrever mais, vocês vão... Vocês sabiam disso? E eu que sou idiota, gente, que não escreve mais todos. Tipo assim. Todos. Todos. Em vez de você pôr o O do todos, você tem que pôr X. Se alguém falou um negócio desse pra mim... Foi isso que a Ana fez. Ela falou, escuta, não quero nem saber. Mas isso eu não vou falar o que eu queria falar, porque o diretor vai me podar aqui. Mas todos é o
entendeu? Essa é isso a aí. geração que tem soluções. Mas pro como que mundo? deram... O que eu pensei foi na Isso hora é que ela tão contando, eu importante, conto né? depois pra vocês o banco. Tipo, a maior instituição do Brasil. Ai, que tosqueira. Eu quero saber qual é o banco, porque se minha manda, conta for lá, eu também, cancelo vou amanhã. cancelar. Não vamos poder. Vou E cancelar. como que alguém faz isso, gente? Não tem muito de doido. Por que levaram a fazer isso? Isso não faz parte de... A empresa tinha que barrar isso. Como que deixaram E entrar? os problemas de verdade ficam embaixo do tapete, como ela falou. A Anja vai falar, depois eu vou falar um outro negócio pra vocês. Não, mas sobre fala, isso. então fala. Fica à vontade. Eu quero saber disso do banco, o que vocês acham? Não, isso eu acho que tudo... eu peguei uma frase que a Renata falou, que a gente está carente de ídolo, realmente. Porque eu fico vendo uma pessoa de 16 anos na capa da Time... Eu falei, mano, quem tinha que estar ali é o trabalhador que acorda às 5h30 da manhã, pega o busão lotado, fica fazendo o suco dele, suando, cara é chega ídolo. cansado, trabalha o dia inteiro para não ganhar nada, volta do mesmo jeito, porque se você olhar o busão 11h30 da noite, tá igual, lotado. Isso é a falta de respeito, o cara é sobrevivente, não tá roubando ninguém. Sobrevivente. Tá morrendo para poder trabalhar, e aí vem a menina com 16 anos, totalmente influenciada, manipulada e vira a capa da Time. Pô, eu tava vendo aqui, acho que é Reginaldo Marinho o nome dele, brasileiro que inventou tijolo de plástico. Totalmente renovável. Que bárbaro! Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém quer investir nisso. Eu quero publicar isso no meu Mas negócio. Mas que exatamente. legal mesmo. Eu Inclusive acho que- para limpeza, para reutilização. Não, maravilhoso. Genial. E é totalmente reciclável. Reginaldo? Assim. Reginaldo Marinho. o nome Marinho, Reginaldo, seu É. cara. dele. E ninguém viu, ninguém falou nada, ninguém Não incentivou mesmo, nada. que Mas horror. eu acho que o que foi levantado por alguns deputados e até o presidente é que eles estão de olho na Amazônia, né? Então, tudo que é energia verde, a Amazônia é daquele tamanho inteiro. Tocada, mal tocada, assim, não investida. Então, isso atrai os olhares, como atraiu o olhar do Macron. A França é do tamanho de uma cidade Isso perto se do chama O que Brasil. eu acabei de falar, é globalismo. É uma Exato. o que, que Faz parte é? da Qual agenda que é o- Globalismo interesseiro, usurpador. Não, então, mas só existe um tipo de globalismo, porque as pessoas confundem globalismo e Eu ia globalização, falar, né? Então, globalização é quando você tem os países interagindo, então você consegue comprar coisas do Japão, consigo importar coisas da França, etc. Isso é globalização. Agora, globalismo é uma elite burocrata que quer dominar o mundo, inclusive sem levar em consideração o que é a característica de cada país. Fiquem de olho na Né? ONU, Então, assim, hein? esse negócio do Macron não é coincidência. Nosso quintal tá pegando fogo. Mas jeito Macron, que tá pegando fogo no seu Acorda, quintal. Macron. Vai até Aí a sua agora tá aí esposa pra cá pra fazer um- cheio de problema lá na França. Mas a questão que eu queria levantar é sobre problemas. Tem um problema muito sério aqui no Brasil, que eu acho muito bom que o ministro do Meio Ambiente sempre fala sobre isso, e que os adoradores da Greta nunca falam, é sobre saneamento básico. Saneamento básico, além de ser um problema muito sério, porque isso influencia no desenvolvimento das crianças, coisa e tal, é um dos maiores, se não o maior problema ambiental do Brasil. Sabe quantas pessoas não têm acesso ao saneamento básico no Brasil? 100 milhões de pessoas. Metade do Brasil não tem saneamento Mais da básico. metade, Isso assim. significa que elas não têm acesso a esgoto, a água potável, que os dejetos, os detritos todos, eles vão para Cocô no chão. para rios, então todo aquele acesso fluvial, etc., é contaminado. Isso contamina várias coisas. Quer dizer, a gente tem Tudo, um cheio de problema doença. seríssimo, O pessoal que morre nenhum muito por governante causa até agora disso. conseguiu resolver. E o que é uma legal é a coisa Manuela Dávila no básica. Twitter falando, dando todos os dados que tá dando tudo uma E besteira. falando quando que resolve, é não- contra a privatização. Exatamente. Mas ela tá é tão gostando. confusa na cabeça, né? Que até ela mesma foi contra ela, né? E aí, esse mesmo pessoal que é Greta Lover é contra a privatização Tem muito o Marco Greta Lover no Brasil? Tem, porque é bonitinho, né? O discurso fácil é O muito discurso mais é legal. bonito, a causa é nobre, Vamos pegar ela é uma aqui o criança, discurso agora. então Quem que gera a faz? identificação, tipo, Isso. bonitinho, uma criança falando, olha, ela é tão consciente, Olha como ela é tão legal. consciente. Aí, lá no Rio, tava cheio de ativista que não catava um papel na praia. Você sai da praia, tá tudo sujo, tudo imundo. Mas cadê o Exato. povo que tava gritando na Amazônia e tá gritando Greta? Exatamente. Igual você Isso falou faz o menor bonitinho sentido. quando você foi no Japão da limpeza. Lembra dos japoneses aqui É na outro Copa? nível, Limpando entendeu? tudo, Só que aquela vai ver acaba o qual jogo. que é o acesso ao saneamento básico no Japão. É outro. E a gente preocupado com a Greta, sendo que tem 100 milhões de pessoas que não conseguem ter acesso a esgoto, água potável. pelo Greta, amor de você Deus. roubou a capa da Time do Reginaldo Marinho. Marinho. Reginaldo Marinho para a capa da outro. Time. Vamos fazer essa montagem, Camila. Mariana, eu queria que você falasse de uma coisa enquanto a Renata estava falando. Você falou uma frase. Tomem cuidado com a ONU. Me conta, o que é A isso? ONU é quem quer implementar essa coisa, a agenda globalista, né? E só um
um parênteses, você falou desse garoto. É um garoto ele? É um homem. Tem um outro também que jovem, tá... né? Vocês devem ter visto, né? Eu não, que ele desenvolveu, eu não sei o nome, eu não vou lembrar. Depois a gente comenta É o Dylan, aqui. não é? O filtro que limpa a água? Exato. É de o cara grafeno. Desenvolveu um negócio que vai limpar os oceanos. O que eu vi todo era um filtro de grafeno. Aliás, o lugar que tem mais grafeno no mundo é o Brasil. Inclusive muito em Minas. E os japa estavam comprando todas as terras. Aliás, isso foi a notícia, eu já ouvi, ela tem mais de 2 anos. E fiquei embasbacada quando tinha falado. Falei, pronto, resolveu o problema. Então ninguém vai morrer mais não, tá? Vamos beber água. Baixa o preço da água. A própria narrativa que a Greta também empurrou, né, junto com a turma globalista, de que os índios estavam sendo oprimidos na Amazônia e tal. Nessa polêmica toda, eu Índio conheci... oprimido de Hilux é ótimo. Nessa polêmica toda, eu conheci um americano que mora na Califórnia e conversamos algumas vezes pelo telefone. Ele escreve para a Forbes americana. E ele, americano, morou na Amazônia quando ele tinha 18, 19 anos, morou alguns anos na Amazônia, fala português e agora vai lançar um livro sobre, né, todas essas narrativas climáticas. O nome dele, para quem quer dar um Google, é Mike Shellenberger. Do jeito que eu falei, o Shellenberger com SH. Shellenberger, Mike Shellenberger. E ele... porque é uma visão de um americano que morou ali na Amazônia, e depois eu vi tanto o professor Ricardo Felício como o próprio ministro Ricardo Salles contando o que eu ouvi do Mike, que os índios, eles querem progresso também. Mas é claro. Eles estão esquecidos lá. Eles querem pasto, eles querem plantar outras coisas. Eles não aguentam mais viver só do açaí, só do cacau, só da frutinha ali na árvore. Eles querem internet, eles querem estradas pavimentadas, eles querem trocar com outros países, ter o intercâmbio ali com outros países. Querem desenvolvimento, desenvolvimento. E isso tudo é completamente ignorado nessa maldita agenda sabe o que é? globalista. Sabe qual é o problema? É que o pessoal acha que sabe mais do que eles querem, do que eles mesmos. Nós falamos então, isso na semana passada, é o tempo todo. E vamos falar várias vezes, porque isso é uma coisa muito recorrente. Então, assim, tem uma elite que acha que sabe mais. Então, assim, eu sei o que é melhor pra você. Não é você que sabe, sou eu que sei. Então, assim, não. Deixa os índios lá, do jeito que tá, porque eles não precisam. Aquele livro maravilhoso, né, do Thomas Sowell, né, Os Intelectuais e a Sociedade, fala exatamente disso, de como os intelectuais, eles sabem o que você quer. Agora, por exemplo, um pequeno parênteses, nas eleições no Reino Unido, a imprensa de lá, quando os conservadores, né, ganharam assim de lavada, a imprensa de lá fez o quê? Atacou quem? Quem votou. Mas fizeram aqui também. Quem votou, a própria Hillary, né? Basket of Deplorables, né? Então é isso, o que a gente tem que tomar cuidado. Os intelectuais sempre colocando como pauta o que eles acham que é melhor. E o mais interessante é que o intelectual basta ter lido um livro, escrever mais ou menos bem e fazer 2 contas de dividir. Isso aí já é intelectual. E só para finalizar, eu tenho uma dica de livro, sempre a Ana que traz dica de livro, eu vou trazer uma hoje que é do Roger Scruton, que é um conservador brilhante. Ele escreveu um livro chamado Filosofia Verde, inclusive... Mostra ele na tela, porque se a pessoa quiser assistindo pelo YouTube, ele foi indicado para mim pela Mari, a Mari que me indicou esse livro, e ele fala uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Essa questão da filosofia, do ecologista, etc., ela foi adaptada para a esquerda porque ela acabou se tornando adaptável nessas narrativas. Então, a gente pode identificar dentro da narrativa ecológica atual, hoje em dia, essa classe de vítimas, que são as futuras gerações, uma vanguarda iluminada que luta por eles, os filisteus poderosos que os exploram, que seriam os capitalistas. Vocês estão vendo aí, né? Quem estiver assistindo pelo YouTube, oportunidades para expressar ressentimento contra o sucesso, os ricos e o Ocidente. Então, é aquela mesma historinha de sempre. Perfeito. Renata deu a dica e não vamos repetir as historinhas de sempre, não. Gretinha, a gente se vê daqui a 20 anos, é isso? Vamos ver o que vai virar essa história. A gente se vê quando você tiver feito alguma coisa de relevante. Vamos ver, Gretinha, vamos ver. A gente tá aqui dando a real, mas nenhuma de nós deixa de ter fé em você. Afinal de contas, é mulher, né? Vamos agora, então, com a dica da nossa Vivi. O que será que a Vivi vai apresentar hoje? Eu tô sabendo que ela vai falar de lugares que aceitam as pessoas como elas são. Solta, Vivi, casão.
Fala, mulherada da Pan! Na Itália, país conhecido por suas belezas naturais, históricas e até mesmo de sua população, existe uma pequena cidade que celebra a feiura de seus cidadãos. Um artigo da rede britânica BBC revelou que a cidade medieval de Piobico, de apenas 2.000 habitantes, na região central do país, abriga o consagrado e orgulhoso Clube da Feiura. Os membros dessa associação, que já tem mais de 140 anos, acreditam que uma pessoa não é o que sua aparência mostra, e sim o que está dentro de cada um. Essa filosofia, ao longo dos últimos anos, se espalhou pelo mundo e agora se tornou um movimento chamado Associação Mundial das Pessoas Feias, que possui mais de 30.000 membros em 25 cidades mundo afora. Em Piobico, o orgulho do movimento é tão grande que até mesmo uma estátua dedicada à feiura foi erguida na praça principal da cidade. Os cidadãos querem lembrar com isso que a beleza interior é mais importante que a aparência física. Inclusive, o movimento também se tornou motivo de festa. No primeiro domingo de setembro, a cidade recebe o Festival da Feiura e pessoas de diversas partes do mundo vão a Piobico para celebrar as aparências físicas não tão afortunadas, comer trufas locais, polenta e muita pasta. O clube tem o foco de celebrar a beleza interior e a filosofia de não se preocupar com o que os outros pensam. Para entrar, é só se cadastrar pelo site da Associação Mundial. E vocês, meninas, também acham que a beleza interior deveria ser mais celebrada, assim como faz esse vilarejo na Itália? Para outras notícias e curiosidades mundo afora, acesse o site dicasdeviagem.com ou minha coluna no site da Jovem Pan. Virgínia Falangue, fala sério, Vivi. Me conta um negócio, onde você arruma essas pautas? Essa aqui tá boa demais. Só fiquei chateada com um negócio. Você falou que é o Festival da Feiura, né? Cadê ele aqui? Ele começa em setembro, é o Festival da Feiura mesmo. Porque tinha uma turma pra gente mandar pra Itália. Minha amiga, arrumava fácil até patrocínio. Escuta, isso aqui eu não sei se a gente leva a sério ou se a gente ri. Se é de um jeito gostoso ou se a gente entra na turma de, tá vendo, você aí que se sente feio, bullying, rodo, go to Italy. Festejem o que vocês quiserem. A feiura, a beleza, a gordura, a magreza, a alta, gente, festeja o que quiser e para de... cansar. De ficar de olho no que ele tá festejando aqui do lado. Festeja o que você quiser. E pedindo aceitação também, né? Vocês têm gente pra mandar aí pra festa da feiura? Todo mundo. É feio. Feio e bonito é um pouco relativo, né? Tem gente Muito que acha algumas coisas bonitas. O bonito lhe parece. Tem gente que é feia e a gente não conhece, depois a pessoa fica linda porque ela é legal. E o contrário também. Tem um pouco isso, tem do relativo. Mas tem um outro livro do Roger Scruton que chama Why Beauty Matters, que é o Porquê a Beleza Importa, que também é bem interessante porque... Tem um vídeo. Que é muito bom, que também tem a questão de quanto a beleza é importante na vida do ser humano. Mas deixa pro A beleza é tipo arquitetura, né? É simetria, é medida. Vai tem ler estudos... o livrinho do Scruton. Mete todos, um bebê com a Gisele Bündchen e o bebê, sei lá, com a campeã do último campeonato de feiura. Não tem jeito não, o neném fica assim no bonito do feiura, é capaz dele pegar. Isso, tem. Mas tem um estudo sobre isso mesmo, maravilhoso. Tem uns pirralhos que sabem das coisas. E o... O que você achou do campeonato de feiura? Eu achei legal, é porque tira um pouco dessa conotação do vitimismo, tipo, as pessoas, não, eles levaram uma boa, vamos fazer um festival, a gente é feio mesmo. Vamos fazer então é isso, eu tô curiosíssima pra ver o povo dessa cidade. Se você é gordo, você emagrece. Se você é magro, você engorda. Mas se você é feio, faz o quê? Celebra. Eu já vi concurso de quem tinha o menor pinto também. É maravilhoso. E aí aparece esse cara. Isso é aceitação total. Os caras lá ainda, falei, olha, legal isso aí. Baixaria nesse programa. É sua, viu, Felipe? De 1 minuto e meio que vai estourar. Se alguém quiser, depois dá o Google no YouTube. É o concurso do menor pinto do mundo. Aí é um horário que a gente pode falar. Gente, eu já passei dos 18, apesar de que, né? Bom, aí chega lá os caras, aí tem um locutor falando inglês, tem uma hora que ele fala com o cara, dá dó do cara, que ele fala assim, tipo, você é grande, você é forte, mas você não tem nada. You have nothing. Aí aparece um que ele começa a se abrir assim, pra ver se aparece alguma coisa, coitado. Não sai nem um amendoim. Mas dá uma tristeza o negócio, mas de uma tristeza e os caras lá amarradão. Fiquei doida pra saber quando que eles iam ganhar. Porque por que o cara tava naquela fila em vídeo? Que iam filmar a cara do cara, o negócio tá registrado, isso deve ter 10 anos, eu já vi, já rolei de rir, Renata já viu, eu mostrei pra TV inteira esse vídeo dos caras do pinto. E aí, por que o cara fez isso? Será que ele ganhou algum dinheiro? Olha, a Ângela tá repreendendo essa pauta em Cristo, com isso é inadmissível. Vamos festejar então a festa do Little Peru. Guardem seus filhos.
Não, mas isso é aceitação, isso é liberdade. É a aula pra pie. brasileiro, que quer padronizar tudo, né? Todo mundo usa o botox, tem a boca igual, todo mundo faz a mesma cirurgia, todo mundo tem o nariz igualzinho, tá todo mundo com a mesma cara. Você vê piriguete, é uma cara da outra, igualzinho. Porque piriguete tem gente frio. Só muda o CPF, fica idêntico. Mas sabe o que é interessante? Você já viu a não reclamar da vida? É verdade. Não reclama da vida, porque a não se aceita, é feliz, dá seu corre, mano, consegue suas coisas. Não? Você já viu algum anão reclamar? Amiga, anão paulista é outro papo. Nunca vou esquecer de sair aqui da rádio também. Aí, toda hora eu tô saindo, passando, acho que eu já contei isso pra vocês, enquanto tem que acabar, mas só então vamos acabar com esse caso. Aí tô saindo pegar meu papelzinho de estacionamento lá com a moça da recepção, aí tinha uma anã, toda agilizada, Lígia Mendes, eu já não entendi nada, né? Não conhecia ela, falei, oi, pois não. Ela falou, então, Lígia, olha, eu tenho aqui, sou eu, mais 12 anões, 12 pequenos, que eles falam, pequenos. Eu e mais 12 pequenos, aí você pode contratar a gente pra trabalhar pra uma festa, gravar uma matéria, fazer não sei o quê. Falei, claro, maravilhoso, peguei o cartão. Mas aí no que eu peguei o elevador, eu ri e falei, paulista é sinistro, né? Nem sei se é o paulista que seria, mas tipo, maneiras de se enxergar a vida. Tem alguém, não que não deve ser ruim em vários momentos, que tá lá chorando porque tá sofrendo com onanismo. Aqui, meu amor, aqui é São Paulo, a gente chama mais 14, monta um negócio e vamos faturar em cima disso. É muito maravilhoso. Capitalismo sempre ganha. Capitalismo selvagem, até na feiura. Alguém quer falar uma frase do, sabe assim, momento, Márcia Falabella, Miguel Falabella? Eu queria, mas estão ali proibindo, ó. Só uma frase pode. Não, terminei, é isso aí. As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Isso foi Vinícius Moraes, não xinga a Ângela, tá? Mulheres da Pan volta na semana que vem, lembrando sempre que você pode nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/Mulheres da Pan, onde tiver podcast também você vai nos encontrar. O programa não é mais semanal, ele tem uns dias aí na semana, é todo um mistério, ou seja, vai ter que ficar sintonizado na programação da Rádio Jovem Pan, onde você vai poder conferir, tá? Mulheres da Pan.